Oi pessoal, eu sou a Tatiane e estou muito feliz com a repercussão do vídeo. Você não está cansado, está apenas resistindo à sua nova versão, ou no feminino, você não está cansada, está apenas resistindo à sua nova versão. Eu recebi muitos comentários lindos e recebi uma pergunta muito interessante de uma pessoa querida, que assim que eu li a pergunta, eu recebi uma inspiração, que aquela pergunta teria uma resposta que seria transformada em um vídeo. Então, esse vídeo aqui está respondendo de uma forma mais ampla a essa pergunta. E a pergunta foi essa aqui: como a gente identifica o que precisa mudar? E aí, vocês acham que é assim mesmo que nós devemos perguntar para o universo? É assim mesmo que nós devemos perguntar para a fonte divina? Para o nosso eu divino? O que vocês acham? Vamos começar já com uma pequena provocação intuitiva e proposital e muito maravilhosa. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo, e minha expectativa positiva é que ele gere novos pontos de insights em cada um de vocês. Inclusive, na descrição vou deixar também 3 links de vídeos relacionados com esse tema, e aí vocês podem assistir na sequência, ok? Conforme o chamado, porque aí vai dar um entendimento melhor à resposta desse vídeo. Tá certo? Então vamos lá. Vou começar aqui explicando para vocês um pouquinho mais dessa pergunta, se ela está realmente adequada, porque essa é a pergunta. Essa pergunta está adequada para a profundidade do entendimento do que foi perguntado. Sei que pareceu um pouco confuso, mas também foi proposital dar esse nó na nossa mente humana para justamente já movimentar o campo vibracional de vocês, tá certo? Mas antes, se você está chegando agora, deixa eu me apresentar com carinho e presença. Eu sou terapeuta multidimensional, canalizadora, facilitadora de meditação e mestre em Reiki. E comecei toda essa jornada há 5 anos atrás nas terapias holísticas como terapeuta, a partir do Reiki, tá certo? Ele está aqui em último nessa descrição, mas eu comecei por ele, tá certo? E antes de qualquer coisa, qualquer título ou rótulo, eu também gosto de pontuar, e eu venho pontuando isso para vocês porque é justamente a base do meu trabalho, da minha metodologia, é a base da inspiração para esses vídeos. Eu sou uma partícula que retornou à sua essência, ao seu eixo, ao seu vórtex de alinhamento, com a consciência superior, né, com todo esse vasto universo perfeito e incrível, e isso muda completamente a nossa vida. A partir disso, nós passamos a sustentar a nossa frequência, e essa perguntinha aqui, ela entra dentro de tudo isso aqui já, tá ok? Então, assim, não é só uma pergunta, não é só um vídeo, e não é só uma única leitura de um assunto. Você tem que trazer realmente para a sua fala interior, a sua autorreflexão, a sua autorresponsabilidade. Esses vídeos têm trazido muito essa pontuação, essa chave de compreensão super preciosa da nossa autorresponsabilidade. E isso aqui muda tudo, pessoal. Isso realmente mudou e continua transformando a minha vida, porque, como eu gosto muito de falar, não tem linha de chegada. Isso é a grande sacada desse universo, né? Eu acho maravilhoso. Muito bem, então vamos lá. Outra coisa, pessoal, na descrição do vídeo vocês também vão encontrar o link do meu canal no Telegram, onde eu realizo meditações ao vivo todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã. Tem também aqui na descrição do vídeo os links dos eventos online, cursos, atendimentos. Tem também a descrição do link do meu canal no Instagram. Eu peço inclusive desculpas porque outro dia alguém perguntou sobre o meu canal do Instagram, que não estava achando, e realmente não tinha como achar porque o link estava incorreto na descrição aqui do canal. Já foi corrigido e agora tá tudo certo, mas também tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? Lá no Instagram eu também gosto de compartilhar reflexões que são oriundas desse alinhamento, do meu ser, da minha presença, tá ok? Agora, vamos respirar um pouquinho. Voltando à pergunta que já deu um nó na cabeça de vocês, como identificar o que precisa mudar? Uau, olha só, como identificar o que precisa mudar? Sinto que talvez essa não seja a pergunta mais leve,
o convite é inverter o foco e perguntar. Eu vou ler bem pausadamente para vocês. Você está conectada com a sua fonte de energia? Você permite que essa fonte divina conduza seus passos pelo caminho de menor resistência? Você está conectado com a sua fonte de energia? Você permite que essa fonte divina conduza seus passos pelo caminho de menor resistência? Porque quando a gente muda a pergunta, nós mudamos a vibração. E quando a vibração muda, a realidade começa a se reorganizar. Por isso eu perguntei para vocês. Vocês acham que a pergunta está correta? É assim mesmo a condução? E na verdade a pergunta também não está errada. Porque para a fonte divina, para esse vasto universo incrível e perfeito, pode parecer errada e pode parecer correta. Mas na verdade ela está correta e também não está muito adequada. Depende do contexto, por isso é que eu disse, é um amplo campo. Então eu deixei os 3 vídeos, que na verdade é o vídeo primeiro, que originou esse vídeo aqui com a pergunta. Tem um segundo vídeo que fala sobre dores físicas, que também é a continuação do primeiro vídeo, porque você começa a ampliar um pouco mais esse horizonte. E tem um terceiro vídeo que na verdade é uma meditação do portal 21/12, e eu também peço desculpas que no vídeo anterior eu comentei dessa meditação e eu falei portal 20/12, é portal 21/12. Mas eu sei que vocês entenderam e tá tudo certo. A fonte já guiou pelo caminho de menor resistência. E nesse vídeo de 21/12 eu já falo sobre a questão da mudança do sistema nervoso, núcleo celular. Então assim, não tem nada separado, tá tudo certo e não tem nada errado, né? Porque realmente não tem nada errado, tudo depende da nossa percepção. Então eu entendi a pergunta, né? O que eu preciso identificar para mudar? Mas se eu inverter essa pergunta para que se torne uma pergunta com menor resistência, com mais sutileza, veja que a pergunta mudou completamente a vibração do entendimento. E para o nosso cérebro, que está acostumado com repetições, quando você muda, você dá uma bugadinha nele e traz para o seu campo físico uma nova percepção. Peraí, eu estou conectada com a minha fonte de energia? E você já tem a resposta, porque imediatamente você não vai conseguir responder com tanta fluidez, sim, não. Você sabe como está seu campo. Você pode até falar, olha, eu sinto que estou, mas como eu fiz essa pergunta, eu acho que não estou completamente. E é muito legal brincarmos com o nosso cérebro. Isso é muito neurociência, é psicologia positiva, é lei da atração. Veja que no nosso vasto universo não tem nada separado. O que muda é a maneira como as mensagens são entregues e como elas são recebidas por cada um de nós. Então, esse texto que eu estou falando aqui para você no áudio, esse áudio vai chegar para você de uma forma, vai chegar para outra pessoa de outra maneira, vai chegar para 10 pessoas de formas diferentes. Por quê? Nesse texto que eu estou traduzindo em palavras faladas, o que está chegando para você? Códigos. E esses códigos são decodificados. Então, pode ter um entendimento para você, pode ter outro entendimento para outra pessoa. Você muda completamente o contexto. E isso foi algo que fez muita diferença também nessa minha jornada, nessa volta para minha casa interior, para o alinhamento com a minha fonte de energia, para o meu vórtex. Quando eu comecei a ler nas entrelinhas algumas mensagens que eu via, né, em vídeos mesmo que eu acessava, que eu via a mensagem e no final eu falava, ok, mas não é isso aqui, é isso aqui, porque nós temos uma percepção interior. E não significa que a mensagem está errada, e esse aqui é o ponto, tá tudo certo, tá tudo perfeito, tudo é como é e tá ótimo, ok? Isso é algo muito interessante para trazermos para a nossa realidade humana. Não tá certo e não tá errado, tá tudo perfeito. Quando eu estou conectada à minha fonte de energia, eu deixo que a fonte maior,
E a minha própria fonte, que você pode dar o nome de eu superior, consciência superior, partícula divina, o nome que você quiser. Isso é o menos importante. Eu gosto, e hoje eu tenho optado pela facilidade de menos detalhes e mais a conexão, mais o sentir, porque esse é um estado verdadeiro de conexão com a fonte divina que nós somos e com a fonte divina maior da onde saímos. E com esse estado incrível de quinta dimensão, que se fala muito, mas também se vive pouco, porque é sentir, é estar, é de dentro para fora, que aí vai incluir um entendimento diferente das perguntas, das falas, a decodificação de informações. Ok, essa informação é assim, mas ela não é assim no preto e no branco. Ela pode ser amarelo, verde, rosa, porque no meu campo eu entendi de um jeito. E aí eu vou seguir a minha percepção. E aí uma outra pessoa ela vai ver preto e branco. E também tá certo, tá maravilhoso. Mas para esse momento aqui, eu trouxe exatamente essa confusãozinha, porque é uma confusãozinha do bem para já movimentar esse campo nosso neural. Essa palavra veio agora, neural. É nossas ligações neurais. Quando eu mudo a pergunta, o meu cérebro vai ter que começar a enviar outra vibração para o meu campo. Então, se eu ficar repetindo o que eu preciso mudar, 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 eu fico repetindo isso todo dia, semanas, meses. O que acontece? É essa vibração que eu vou mandar para o universo. O que eu preciso mudar? Só que eu não consigo ver o que eu preciso mudar. E de repente você não precisa mudar nada. Você só precisa mudar a pergunta. Para quem já me acompanha, já passou comigo em atendimentos, me acompanha nas meditações, sabe que eu sempre entrego muito isso. Se você muda um pensamento, se você muda uma palavra, você muda a vibração. Ok? E esse é um campo de resistência, onde muitas pessoas têm repetido o mesmo gatilho. Porque busca fora, onde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que vai acontecer. Calma, tudo está acontecendo. No invisível está tão perfeitamente incrível e perfeito que você não acredita. Porque você olha para sua realidade e fala, mas não está assim. Isso, não está assim por quê? Você está fora do seu vórtice. Você está perguntando o que eu preciso mudar ao invés de falar, eu estou conectada, eu estou conectado. A fonte está me guiando pelo caminho de menor resistência? Vocês também têm observado que eu estou repetindo muito isso, né? Eu amo minha vida, eu amo meu trabalho, eu amo que a fonte me guia pelo caminho de menor resistência. Isso não é proposital. Perdão, isso não é por acaso, isso é proposital. Como eu mudei, eu assumi a minha nova versão, que na verdade é a versão original de fábrica, o externo vai receber essas informações também. E eu vou trazendo isso nas palavras, na vibração, no gesto. Eu tenho recebido muitas mensagens falando exatamente isso. Tati, eu tô amando, né, os novos conteúdos, tô amando o jeito que você tá trazendo as informações, a fala, o seu jeito. Mas por quê? Porque eu estou no meu vórtex. Eu escolhi estar no meu vórtex e eu venho de uma caminhada, de uma jornada, por isso que eu amo que não tem linha de chegada. E se alguém acha que tem linha de chegada, tá perfeito também. Mas eu digo que não tem, né? Onde eu fui entendendo, opa, voltei para casa. Mas eu entendi que voltar para casa era sustentação. Aí eu entendi que voltar para casa tinha ali também a permanência no vórtex. Opa, aí eu voltei pro vórtex. E agora que eu tô no vórtex, quando eu entendi isso definitivamente, foi um salto quântico de um mês para outro. Gente, você não quer mais sair do seu vórtice, você não vai pensar no que está acontecendo do lado de fora, você vai ver problemas, você vai interagir com problemas, mas você não vai calibrar com os problemas. Você vai ajudar, mas você não vai calibrar. É diferente, mas isso é sustentação, isso é prática, eu estou dizendo, não é do dia para a noite. Tem situações que vai ser muito rápido. E tem outras que vai levar um tempo, porque existe a questão do campo do lado de fora entender essas informações. Aí às vezes o campo fica pausado, ou parece que não tem movimentação, mas na verdade tem, porque é como se o campo estivesse sintonizando a rádio. Lembra antigamente que tinha a rádio, a TV, que a gente ficava mexendo várias e várias vezes para sintonizar? Então o campo também fica assim com o nosso campo. Porque a nossa fonte de energia, a nossa consciência maior, ela não precisa fazer nada.
O que vai trazer novas informações é o nosso campo físico, que é o universo, que é a Ferrari, que é a nave, certo? Por isso que eu digo que esses 3 vídeos anteriores são importantes, porque tem conexão com esse vídeo aqui, tá certo? Então vamos lá. Quando nós mudamos a pergunta, mudamos a vibração. E quando a vibração muda, a realidade começa a se reorganizar. A realidade muda, tá? Não é que o mundo vai mudar e de repente agora você começa a ver castelos, naves pousando. Existe isso, tem isso, existe essa realidade, já está acontecendo, mas não é desse jeito. Porque não é o externo que vai mudar de uma maneira material. É a sua realidade que é refletida no externo. A facilidade para conseguir alguma coisa. Tudo é muito imediato. Os seres de consciência muito elevada, eles falam inclusive que eles seriam muito preguiçosos. Ok? A ação ela é super importante, realmente. Eu preciso fazer um vídeo para que esse vídeo chegue no YouTube, para que esse vídeo comece a chegar para pessoas que estão procurando por esse assunto. Ok? Mas quando eu faço esse movimento, eu solto. E se eu não fizer movimento nenhum, também não vai ter nenhum retorno disso, não vai ter movimentação, tá certo? E é o que também eu tenho falado com vocês sobre a pausa, que inclusive Gaia tem falado sobre isso. Por isso é que eu digo que é um assunto muito amplo. Gaia tem falado muito sobre isso. Pause, eu tô mexendo no campo, né? Você não precisa se preocupar em ficar olhando a ressonância Schumann. Eu era essa pessoa que ficava olhando a ressonância Schumann. Porque como eu estava fora do meu vórtex, eu ficava sentindo demais o campo de fora. Ai, mexer, o movimento. Eu sinto, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Mas eu não procuro saber o que está acontecendo. Eu confio que Gaia está recalibrando, né, o fluxo energético que chegou na superfície em grande excesso. Isso vai, sim, naturalmente, gerar ondas em nós. Então eu preciso entender, se eu estou muito bem comigo, eu vou passar muito bem por essas ondas, entende? Isso aqui é um ponto muito importante, tá certo? Quando nos afastamos da nossa fonte, isso aqui é super importante, pessoal, sentimos ruídos internos, externos, pensamentos negativos, controle excessivo, emoções desalinhadas, que estão em desarmonia, né, com a nossa fonte original. Isso tudo cria uma resistência, e a resistência se manifesta em forma de bloqueios, dores ou mesmo em doenças. Olha como o campo é amplo. Uma perguntinha que nós mudamos já mudou completamente a direção, né, do sentido da pergunta. Então aqui tem várias chaves de compreensão que é muito legal, ok? Existe um novo sistema se formando, como eu mencionei. O vídeo que faz referência a isso, eu comentei já em 20 de dezembro, 21 de dezembro. Existe um novo sistema nervoso se formando e um novo núcleo celular se ativando. Então eu preciso fazer a pergunta certa. Eu estou ativada, a pergunta certa nesse contexto para o entendimento que eu quero. Eu estou conectada ou eu estou conectado à minha fonte? Eu estou realmente dentro do meu vórtex? As coisas estão acontecendo com facilidade, os meus pensamentos estão refinados. Eu estou sustentando essa vibração de bem-estar? Eu sinto que eu sou feliz? Eu estou realmente apreciando tudo? Nossa, ó, começou a chover agora, que delícia, tá chovendo. Eu acordo meu dia falando, eu amo a minha vida, eu amo estar no meu vórtex, eu começo a criar uma narrativa. Essa apreciação é a criação de uma narrativa também. E não tem problema nenhum se você sair do seu vórtex, não tem problema nenhum você sentir uma emoção que não é interessante, você só vai escolher uma outra emoção depois. Não tem problema nenhum você dar um grito, né? Você, de repente, mandar alguém, né, tomar no nariz, não tem problema. Só que você passou alguns segundinhos e você, opa, peraí, extravasei, agora volta pra cá. Esse é o ponto. Essa é uma experiência humana. Até os pensamentos negativos, que não são negativos, né? Porque tudo é neutro nesse grande universo, tá tudo certo. Não tem nada de errado, tá? Então, assim, tudo isso é antigo e não... Ah, voltando aqui, gente. Fazendo um parênteses aqui. Muitas coisas no corpo físico são antigas. Por exemplo... Lembra que eu comentei aqui, ó, bloqueios, algumas dores, doenças, isso aqui tem coisas que não surgiram agora, tem coisas que surgiram em algumas pessoas há 5, 10, 15 anos atrás, como eu comentei da minha experiência mesmo, no vídeo anterior, onde as pessoas comentavam que era da transição e eu dizia, eu sei que isso é meu,
E se eu mudar aqui dentro do meu coração, vai mudar a vibração para o auxílio à transição. Então é diferente. Então existem dores antigas, isso Linguagem do Corpo explica muito bem, tá? E se alguém quiser saber mais, é só buscar por Cristina Cairo, que ela é maravilhosa, referência no Brasil, e você vai saber até a dor na unha tem um significado emocional. E é a partir daí que você vai ressignificar, tá certo? Então, dores mais antigas, que não foram ressignificadas, emoções, elas também te afastam da sua fonte. Porque essas emoções estão guardadas na onde? Nas células, ok? Por isso que tem um novo sistema, um novo núcleo celular se formando, sendo ativado, um novo sistema nervoso. E a partir das células, quando eu escolho um pensamento melhor, quando eu escolho a pergunta diferente, eu já estou criando uma nova reação vibracional na minha célula, tá certo? E a minha célula é um componente importante na minha Ferrari, né? Na minha nave. Por isso que não é fora, é dentro, né? O campo responde à sua frequência, com aquilo que você calibrou, ok? Muito bem, então, diante disso, se eu ainda sinto a energia do ego, do controle ou da escassez atuando em mim, eu escolho, eu acolho e me observo. Isso não é erro, tá tudo certo, a fonte não pune, não corrige, ela apenas permite. E esse espaço de permissão nos devolve ao poder de fazer escolhas conscientes e presentes alinhadas com quem verdadeiramente somos. Quero te lembrar de algo mais profundo ainda, gente, olha, o campo é muito amplo. O véu do esquecimento é um presente, tá? Não tem problema nenhum você não se lembrar que você de repente veio do planeta Arcturus, né? Eu sou uma semente celular arcturiana e eu digo para vocês que isso não é mais importante do que estar alinhado com a nossa fonte. Saber por saber não indica nada. Agora, saber e usar isso com consciência, como eu fiz, aí sim, você tem autocontrole sobre a sua apreciação humana, tá certo? A mesma coisa sobre as dores. Essa dor é mais antiga? Não começou agora? Opa, então se essa dor é mais antiga, ela está indicando que eu preciso ressignificar alguma coisa. Essa dor é de agora? Opa, então significa que eu vou deixar o corpo atuar aqui, vou soltar meu controle, a minha resistência, tá? Porque eu fiz a pergunta e o campo está me mostrando novas oportunidades com facilidade, então eu vou deixar a fonte aqui me guiar e deixar a inteligência desse corpo também caminhar. Isso eu comentei no vídeo anterior, tá certo? Então, aqui voltando sobre esse presente do véu. Por que eu coloquei aqui que é um presente? Eu tenho entendido muito com as consciências de luz que ele é um presente porque essa é uma outra experiência de apreciação. Então, eu tenho um corpo novo, que é uma nave nova, uma Ferrari nova, tá certo? E eu tenho a oportunidade de fazer coisas diferentes nesse planeta do que eu fiz há, 200 anos atrás. E eu, Tatiane, nunca tive interesse de saber coisas de outras experiências. E, um pouquinho mais profundo, todos nós, independente de qualquer coisa, sempre soubemos que viemos a esse planeta para ser feliz. Porque nosso estado natural é felicidade. E isso aqui, conforme eu fui entendendo, gente, fez uma diferença. Nunca mais eu olhei para fora. Eu entendo sim que o nosso véuzinho pessoal aqui, dos nossos olhinhos físicos, vai diminuindo. Por quê? Porque você vai ganhando um entendimento, uma consciência nova. E isso faz muita diferença. Essa é a minha percepção, Tatiane, por isso que eu trouxe aqui como um presente. Porque a maneira que eu olho para esse planeta é que faz toda a diferença. E quando eu estou no meu vórtice e com a pergunta mais adequada, muda totalmente a realidade, muda totalmente a apreciação, muda totalmente a experiência humana. Gente, é uma coisa divina. Viemos para cá sabendo de tudo. Não tem problema que esqueceu, porque até isso nós sabíamos que íamos esquecer. Até a própria fonte sabia que nós íamos esquecer e tá tudo bem. Nossa, eu adoro isso. Eu adoro essa sabedoria que as consciências superiores trazem. E eu aprendi muito isso aqui com os Abraham, sabe? Porque focam tanto na positividade, desse bem-estar, que eu falo, gente, que coisa divina. Eu amei isso aqui, amei. E aí, realmente, a sintonia só foi crescendo com aquilo que eu fui calibrando com a minha fonte de energia. Então, como nós sabíamos que seria possível criar uma vida leve, fluida, abundante, desde que estivéssemos no nosso vórtex e deixando a fonte nos guiar com facilidade pelo caminho de menor resistência. Esse caminho de menor resistência indica que a fonte está nos guiando para aquilo que é fácil,
uma vez que eu deixo-me estar no meu vórtex. Não sei se existe essa frase, eu deixo-me estar, né? Desde que eu permito me estar no meu vórtex energético. Aí sim, nossa, a coisa flui assim, ó, lindamente, tenho certeza absoluta. Enquanto nós resistimos a esse alinhamento direto com a nossa fonte, vocês vão observar que algumas pessoas vão observar isso, e eu também já observei isso em mim. Você fica com aquela resistência. Quando vai acontecer tal coisa? Nossa, mas olha que coisa ruim que aconteceu. Mas que coisa, olha só, isso aqui já deveria ter mudado. Quando você volta para sua fonte, você se alinha. E aí o que eu preciso mudar, na verdade, é esse retorno para a fonte, fazer isso acontecer cada vez mais e ser uma sustentação. Você olha para tudo e fala, uau, que incrível, a chuva super forte ali em tal cidade, uau, nutriu a terra. Porque na minha percepção, na minha linha de tempo, no meu vórtex, tudo é maravilhoso. Entende? Que essa é a grande chave de compreensão, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós estamos já aguardando, que nós sabemos que vai acontecer, que está em andamento, que está sendo comandado pela fonte, por muitas outras consciências de luz, que está tudo, né, um trabalho muito maravilhoso, interligado, está acontecendo. É aí que tá acontecendo, né, porque são tantas realidades paralelas ao mesmo tempo, que é só você escolher qual realidade eu quero estar. Bom, eu quero estar no meu vórtex, porque quando eu estou no meu vórtex, a realidade que eu quero é aquela que está acontecendo. Entende? Essa é a chave de grande compreensão para essa pergunta, tá certo? Muito bem. Se ficamos buscando respostas apenas fora, nos afastamos da fonte do bem-estar. A manifestação trava, a energia trava. Isso também é outro ponto, viu? Se eu estou fora do meu vórtex, eu estou fora do meu alinhamento. As manifestações podem acontecer, mas às vezes são manifestações que nós não queremos, porque vai calibrar, né, com aquilo que nós estamos exatamente emanando. Então, assim, eu tô reverberando uma situação aqui e é exatamente isso que vai acontecer. Pessoal, eu quero pedir desculpas por esses ruídos que muitas vezes acontecem nos meus áudios, ou às vezes parece que a minha voz engasga, porque o fluxo de energia é muito grande quando eu estou nesse processo de falar sobre algo que é muito importante e que está sendo trazido aqui como inspiração para vocês, tá? Isso é realmente parte desse processo de canalizar, e aí vem muitos códigos através da minha fala. Então, por isso que eu digo e repito, né, e vou pontuar mais uma vez, a pergunta se transforma para o benefício que eu realmente estou buscando. Eu estou conectada com a minha fonte e eu permito que a fonte conduza os meus passos. Eu estou sustentando o meu vórtex e tá tudo bem. Se eu sair do meu vórtex, eu posso voltar, porque eu sei como voltar e sei que é fácil. E como eu sei que no meu vórtex é maravilhoso, então eu vou continuar. E aí eu vou comentar outra curiosidade, que quando eu recebi algumas palavras de intuições, quando eu voltei para minha fonte original, né, entendi o que era voltar para casa, eu na ocasião recebi algumas palavrinhas mágicas, e essas palavras na verdade é uma avalanche vibracional, ok? E depois de muito tempo, olha, quase 2 anos, 1 ano e pouco depois, eu me conectei com outras palavras que na verdade é o mesmo sentido, que é essa volta para o nosso vórtex. Por isso é que eu digo que é a apreciação na jornada. Nós estamos exatamente onde precisamos estar. Essa pergunta ela foi excelente, porque ela vai levar cada um de nós, e eu estou me incluindo junta, a outro ponto de apreciação, a outro ponto de inspiração. Então esse é o contraste, nada está ruim, está tudo perfeito e tudo está como está, e tudo na hora que tem que estar, ninguém está atrasado, está todo mundo no mesmo ponto, no mesmo momento, tá? Quando perguntamos o que precisa mudar, a mente entra em busca e reproduz velhos padrões, entende? Então, quando eu engano a minha mente, e é muito do que eu já falava para vocês nos meus primeiros atendimentos, para muitas pessoas que passaram comigo nos meus primeiros atendimentos, depois que eu voltei para minha casa interior, com as palavrinhas mágicas dessa avalanche vibracional que eu passava, era exatamente isso aqui, ó. Você muda, você tira o foco, a mente vai desfocar disso. Se eu fico buscando o que vai acontecer amanhã, eu vou continuar buscando depois de amanhã e assim por diante. Quando eu mudo a pergunta, eu volto a atenção para o meu eixo, ok? Muito bem.
O cansaço, como eu falei no outro vídeo, eu vou repetir aqui mais um pouquinho. Ele é um reflexo, existe o cansaço extremo e existe o cansaço que sinaliza que ainda não calibramos a nova versão. Então, se a pergunta continua emitindo esse padrão de repetição, porque nós não quebramos crenças, nós mudamos, vai continuar existindo um cansaço, porque você está buscando algo que não é alcançado. Quando eu mudo a pergunta, é como se o seu corpo parasse e reorganizasse todo o sistema que já está acontecendo, tá bom? Ou seja, pessoal, o mais importante é sustentar. Eu vivi esse cansaço no início da minha volta para casa e eu sabia o que precisava ser feito, que era interno, né? E essa, assim, é a grande quebra de resistência. Uma vez alinhados, não importa o que esteja acontecendo fora, estamos no vórtex, podemos até sair, mas sabemos voltar e sabemos como é incrível estar nele. Então, que vocês desfrutem muito desse áudio precioso que foi feito com muito carinho, muita presença e muita consciência. Eu tenho certeza que vai gerar em vocês também uma expectativa maravilhosa, que é o que eu chamo de expectativa positiva. Com amor e consciência e presença, Tatiane Psiuto e equipe.